fazendo, semana que vem, se completa um ano na frente da 134DP. Eu gostaria que você avaliasse o trabalho até aqui, como é que foi, e os desafios, o que você acha que tem a melhorar ainda. Bom, retornar a campus, né, foi uma grata surpresa, porque a minha primeira titularidade foi aqui em Campos, né, na 146DP, isso há aproximadamente 13 anos atrás, um pouquinho mais de 13 anos. E era uma outra realidade, né? Acho que ainda a gente não tinha tanto movimento, né, como a gente tem aqui na 134, eu digo movimento com relação ao número de ocorrências, porque Guarulhos tem algumas peculiaridades com relação ao tipo de crime que a gente apura, e conhecer essa realidade da 134 foi uma surpresa. Chegar no interior, porque é uma delegacia do interior, né, está no interior do estado, e encontrar essa quantidade de registros de ocorrências que a gente tem aqui. E aí, quando a gente fala de registro de ocorrência, é porque a gente tem um volume grande de delitos acontecendo. Então, foi surpreendente, mas é uma experiência maravilhosa. Eu estou... Assim, eu posso dizer que eu estou realizada trabalhando na 134DP, uma delegacia de porte extra grande especial, onde a gente tem policiais extremamente comprometidos, é uma delegacia que oferece uma estrutura física que eu posso dizer que é adequada para o desenvolvimento de um trabalho policial. Desafios, nós ainda temos muitos desafios, porque apesar de termos policiais extremamente comprometidos, o quadro ainda é reduzido. Então, a gente consegue trabalhar com a quantidade de policiais que a gente tem. Gostaríamos de ter mais, mas isso não impede com que a 134DP faça um trabalho de excelência. Doutora, a senhora também falou questão de peculiaridade. Você tem esse trabalho no 146, tem esse trabalho em São Gonçalo, Macaé, da 2, Cabo Frio, e agora está aqui no 134, que atende a sala direita aqui do Rio Paraíba. Questão de crime, assim, qual a peculiaridade assim, que você nota que acontece mais, sabe, o crime que é mais comum, que vocês notaram? Aqui a gente tem a quantidade de registros de estelionato tem crescido muito, né? E o que a gente percebe é que isso também não é específico de Campos, né? O estelionato virtual, que a gente chama esse pelas redes sociais, eles têm crescido no estado todo, mas em Campos isso é muito alarmante. A gente tem um registro muito grande de estelionatos aqui na delegacia do centro. E até falando de estelionato, até para proteção, alguém que cai nesse golpe, o que a senhora recomenda na questão que a polícia pode ajudar? O que eu sempre explico para as pessoas é que o estelionato ele é um crime de oportunidade, né? Que a gente fala que são aqueles delitos oportunistas. E ele se baseia sempre, querendo ou não, né? E às vezes é ruim até a gente dizer isso, mas o estelionatário ele se aproveita da ganância da vítima. Aquela pessoa que acha que, né, no jargão policial que a gente fala, que vai se dar bem, nossa, um produto que custa R$1.000, mas estão me oferecendo por 500. Eu vou me dar bem. Essa pessoa não sabe que está oferecendo esse produto por esse valor. Fique atento, porque quando essa desproporção é muito grande, alguma coisa errada está acontecendo. E na questão de denúncia, o que você recomenda? Sempre aconteceu procurar a polícia de fato, ou ter mais coisas antes de denunciar? Procure a polícia, né? Foi vítima de algum golpe, sofreu algum crime, foi ameaçado, procure a polícia, porque a gente pode auxiliar e a gente vai auxiliar, né? O que eu sempre explico para as pessoas é que a delegacia funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, os policiais vão estar ali sempre à disposição. Ainda que a pessoa não tenha sido vítima de um crime, mas que imagine que tenha sido, ou o crime ainda não se consumou, mas procura a delegacia, porque o policial vai saber orientar, vai explicar à pessoa o que está acontecendo, até para ela se prevenir e não cair num golpe. Até a senhora falou que procura a polícia, foi até uma pergunta que tinha semana passada, né? Teve a questão do assalto à caixa lotérica, e no dia anterior tinham roubado a placa de um carro. Também, que eu gostaria de falar, é importante procurar a polícia por esse crime, para não deixar passar batido. Qual o recado você deixa para a pessoa? Depende do crime que aconteceu, sempre procurar a polícia, né? Exatamente. Esse é um detalhe muito importante. Nesse crime, a gente tem uma peculiaridade muito grande. No dia 27, a placa desse veículo foi furtada. E a pessoa que furtou esse veículo, pelo que a gente viu nas imagens, não estava usando luva, só estava de máscara. E ela manipulou aquele veículo em vários locais. Tínhamos inúmeras digitais ali. Se o crime tivesse sido noticiado no dia que aconteceu. Porque esperou passar muito tempo, só foi noticiado quando aconteceu o roubo na lotérica, 2 dias depois,
a gente perdeu toda a materialidade das digitais que estariam naquele primeiro veículo e poderiam levar a outros autores. Agora, até para trocar um pouco do tema, a 134, antes da senhora, teve a Natália, que é a mulher, e a senhora também fala muito sobre isso. Gostaria que você falasse da importância da mulher na segurança pública, né? Ainda mais delegacia desse porte, que é um município como Campos, a principal, e tem uma mulher no comando, né? Qual a importância, como é que você se sente com isso? Bom, quando eu entrei na polícia, há 20 anos atrás, já tínhamos muitas mulheres na polícia, mas nem se compara ao número de mulheres que a gente tem atualmente. A minha turma de delegados, nós éramos aproximadamente 30 delegados, e desses 30 delegados, somente 8 mulheres, né? Então, daí você já vê o número reduzido de mulheres. Mas o que eu percebo é que, querendo ou não, a mulher ela é mais detalhista em algumas coisas e ela faz com... Eu, pelo menos, posso falar por mim, né? Eu sou muito meticulosa naquilo que eu faço, eu tenho muita atenção. A gente tem a questão da empatia com aquele que procura a delegacia. Eu acho que a gente recebe com mais atenção. Então, eu vejo que a segurança pública é, sim, um lugar para as mulheres, desde que você saiba o que você está fazendo aqui. Não dá para imaginar que você está trabalhando num escritório. Segurança pública não é um escritório. Segurança pública é lugar para policiais. Eu não me imaginei entrando na polícia para um concurso público, não. Você tem que ter a vocação para aquilo que você está fazendo, né? Por mais que as pessoas falem que a mulher ela é mais frágil, eu não vejo na questão da fragilidade, eu vejo a mulher mais atenciosa, é uma atenção que ela dá para a sua vítima. Então, quando eu recebo uma vítima, eu recebo aquela pessoa que já está muito fragilizada, que chega, ninguém procura delegacia para tomar um cafezinho, procura delegacia porque foi vítima de um crime. Então você precisa saber como você recebe essa pessoa precisa ser recebida com atenção para que ela se sinta confortável, para que ela confie no trabalho da polícia e ela possa falar tudo que ela precisa falar ali naquele momento. Então, assim, eu vejo que as mulheres, elas têm esse dom, né, dessa atenção. E segurança pública é lugar de polícia. Eu já, como você disse inicialmente, eu trabalhei em São Gonçalo, já trabalhei em Cabo Frio, em várias delegacias. Já trabalhei em Bangu, em muitas delegacias na capital e no interior. E eu nunca tive nenhum tipo de problema em nenhuma dessas delegacias. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Porque muitas pessoas perguntam, você já sofreu preconceito por parte dos policiais? Algum policial falou que eu não queria trabalhar com você? Não. Até porque eu também nunca disse que não faria um determinado tipo de trabalho. Se eu tenho que ir para uma operação, eu vou para aquela operação com os meus policiais. Eu tenho que saber que eu tenho que estar preparada para isso. Então é assim que eu vejo a mulher na segurança pública. Estando preparada, a gente vai estar em qualquer lugar. Doutora, pegando esse gancho, a população, você sente que a população, além da corporação, que a senhora acabou de dizer que nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, você acha que a população também tem esse novo olhar de que as mulheres também têm preparo, de que as mulheres têm esse cuidado a mais no receber, no atender e na resolução dos crimes? Sem dúvida. Assim, eu fico inclusive muito lisonjeada, porque em várias oportunidades andando aqui pelas ruas de Campos, eu fui felicitada, eu fui acarinhada pela população e parabenizada pelo trabalho que vem sendo realizado na 134DP. Um olhar diferenciado de mulher e a forma com que o trabalho vem sendo feito com firmeza, as prisões precisam ser feitas e elas estão sendo feitas, então a população também percebe isso. Então, quando a população entende que o delegado está ali, que o delegado está à disposição e com firmeza para fazer o que tem que ser feito, eu não vejo nenhum tipo de preconceito. Eu, pelo menos, nunca recebi nenhuma situação dessa. Voltando ao assunto do início, né, da sua trajetória na polícia, o mundo evoluiu, os crimes também evoluíram. Como vocês, policiais, como a senhora, enquanto gestora de uma unidade policial, se preparam a cada dia para estar lidando com essas novas armas, que são empregadas pelos mais diversos crimes e criminosos? A palavra é capacitação. O policial precisa estar constantemente em capacitação. Semana passada eu participei de um workshop, que a Polícia Civil proporcionou a alguns policiais.
falando de conexões seguras, justamente isso, né? A forma como os criminosos estão atuando, crimes pela internet, tudo que a gente consegue apurar, porque na internet a gente também tem uma gama de ferramentas que podem auxiliar a polícia. Então é isso que a polícia precisa fazer e os nossos policiais precisam fazer, capacitação constante. Não adianta imaginar que você faz um concurso para a polícia, né? E seja em que setor da delegacia você estiver, você vai chegar ali, a parte vai te procurar, né? A vítima te procura e você vai ser um mero digitador, vai sentar ali e escrever o que a pessoa te falou. Não, você tem que saber o que você está colhendo de informação, até para você saber o que você vai perguntar. E a partir dessas perguntas é que você vai conseguir colher todos os elementos que precisa para uma investigação. Então, eu sempre reforço com os meus policiais a necessidade de uma capacitação constante. Durante esse período, qual foi o crime que mais te surpreendeu aqui em Campos? Aqui em Campos, eu vou te dizer que assim, que não foi uma questão de surpresa, mas um crime que me chocou muito foi o homicídio do subsíndico. Me chocou muito pela forma com que a gente viu aquele vídeo e a violência com que ele foi praticado. Pelo simples fato de um vazamento no imóvel, né, alguém que convive com você diariamente, eles eram vizinhos praticamente de porta. O autor agiu com aquela violência toda, né, que não satisfeito em descarregar a arma dele contra a vítima, ele ainda pegou a arma e foi lá e bateu e agrediu aquela vítima caída no chão. Então, aquilo ali é um crime que me chocou muito por conta da forma violenta com que ele foi praticado. Vocês têm percebido na delegacia essa mudança comportamental na população? De às vezes levar aos extremos discussões ou posturas que poderiam ser resolvidas de forma mais tranquila? Eu vim, inclusive, conversando sobre isso com os meus policiais agora a caminho aqui de Campos, porque a gente percebe, né, no noticiário, em todos os lugares, que o ser humano anda muito violento, né? A gente viu há pouco tempo um policial penal que atirou no entregador simplesmente porque ele não subiu para entregar o lanche no apartamento dele. A gente vê situações de pessoas que andam armadas e numa discussão de trânsito acabam atirando e matando, tirando a vida de outras pessoas. Então a gente percebe que, eu acho que a população anda muito adoecida, né? Todo essa dinâmica, eu acho que até do estresse do dia a dia e tudo mais tem feito com que as pessoas tenham essa questão dessa violência está ficando bastante exacerbada e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Principalmente aquelas pessoas que têm a responsabilidade de andar portando uma arma. Nossa responsabilidade é muito maior. A gente precisa ter um controle muito maior. Voltando rapidamente à questão de registros criminais. Quando que é aconselhável o cidadão fazer um registro online e quando ele precisa ir à delegacia? Bom, registros, sempre que tenham violência ou grave ameaça, é sempre feito presencialmente, né? Registros que envolvam subtração de veículo também precisam ser feitos presencialmente. E por que isso? Porque quando tem violência, você precisa pegar todos aqueles detalhes. A vítima teve contato com o autor. Então, um roubo, por exemplo, ela tem algumas características desse autor. Então, isso é importante procurar a delegacia. Que envolvam veículos, porque assim que é noticiado a subtração, seja de roubo ou furto de um veículo, a gente precisa inserir um gravame nesse veículo para que ele não consiga circular ou que, se esteja circulando, a polícia militar possa fazer aquela abordagem e perceber que aquele veículo é produto de um crime. Violência contra a mulher também precisa ser feito presencialmente. Por quê? Porque na maioria das vezes essa mulher vai precisar de uma medida protetiva e as medidas protetivas elas precisam ser, né, feitas presencialmente. A gente precisa colher a assinatura dessa mulher. Delitos que podem ser feitos pela internet, delitos sem violência, furto, estelionato, até uma ameaça, se você tiver todos os detalhes, esse tipo de crimes contra a honra, é possível fazer pela internet. O registro online, ele é uma ferramenta muito importante para a população, né? Que às vezes a pessoa está trabalhando, não está conseguindo ir na delegacia, então ela tem aquela ferramenta de fazer o registro online. Então isso ajuda bastante, desde que esse registro seja feito de forma bem detalhada, apresentando todos os elementos que a gente precise para poder dar seguimento a esse registro. Doutora, a senhora já passou por várias delegacias, né, por várias delegacias do Estado. Como a senhora avalia
a confiabilidade do cidadão campista para com a instituição, mas principalmente com a 134 Delegacia de Polícia, e eu digo não só com a senhora, mas com todo o efetivo policial? Olha, eu avalio de uma forma bem positiva, né? Eu percebo, inclusive, pelos comentários que são feitos na internet, a credibilidade que a 134DP tem. E essa é uma questão que me deixa muito feliz e, ao mesmo tempo, eu reforço, continuem assim, porque os policiais que ali estão têm efetivamente um compromisso com a população campista. Eu sou uma das poucas que não sou moradora de Campos, mas, independente disso, eu tenho um compromisso com essa cidade. A partir do primeiro dia que eu pisei na 134DP, o meu compromisso enquanto segurança pública é com a população campista. E isso eu sempre deixei muito claro e acho que todo mundo percebe isso, né? E os policiais que ali estão têm mais ainda esse compromisso, porque além de serem servidores da segurança pública, são moradores da cidade. Então, um crime que afeta ao cidadão campista afeta também ao policial que está ali na 134DP. E eu percebo que a população confia, ela procura a delegacia, ela denuncia, ainda que tenha algum temor em procurar, né, presencialmente, usam os canais do Disque Denúncia. Então, isso é muito importante e muito gratificante para quem está na 134DP. 12 meses estão se concluindo, né? Quais são os desafios e os desejos da titular da 134 Delegacia de Polícia para o próximo ano, para mais 12 meses, à frente do A gente 134? sempre espera que venham mais 12 meses, né? Porque o que eu sempre falo é que a gente sabe que não é eterno, né? A titularidade ela não é eterna, mas ela precisa de um determinado período para que você consiga maturar o seu trabalho. Para que você consiga conhecer a cidade, as peculiaridades, para que a população conheça o seu delegado e confie no trabalho que está sendo feito e que a gente consiga concretizar tudo aquilo que você organiza, né, nesse período, né, que você imagina que vai ficar à frente de uma unidade. Desafios, que a gente continue entregando um excelente trabalho, né, porque o que faz... Eu não vou dizer que o que deixa um policial feliz é prender, né? Não é bem isso, mas o que deixa um policial feliz é entregar um trabalho de qualidade para a população, é entregar uma segurança pública de qualidade, um trabalho de parceria com a Secretaria de Segurança Municipal, de parceria com a Polícia Militar, porque é isso tudo que faz a segurança pública. A segurança pública não é só a Polícia Militar na rua ou a Polícia Civil numa delegacia fazendo investigação. A segurança pública somos todos nós. A imprensa, que tem o seu papel importante quando divulga o trabalho, quando incentiva a população a denunciar. Todos nós fazemos parte da segurança pública. Então, esse é um desafio, né? Você fazer todos entenderem o seu papel nesse jogo de segurança, né? A gente fala nesse jogo, é nesse trabalho todo. Porque quando a gente tem todos os elos muito alinhados, a gente consegue entregar um trabalho de segurança pública de qualidade. Então, esse é um desafio, esse é um desejo, né? Permanecer ainda há algum tempo, não estou pensando em sair de Campos ou amanhã ou daqui a pouco, não. Enquanto a administração pública precisar de mim aqui na cidade de Campos, enquanto a população campista entender que a 134DP, com a delegada Carla Tavares, vem fazendo um bom trabalho, eu pretendo continuar aqui. Foi. Qual o recado que a senhora deixa, né, de agradecimento e de parabenizando, vamos dizer, comemorando, não só as prisões, mas todo o trabalho, todo um nome, toda a confiabilidade da população construída até o momento? Qual o recado que a senhora deixa e também para a sua corporação nesse momento? Continuem confiando no trabalho da Polícia Civil, continuem acreditando no trabalho que vem sendo desenvolvido na 134DP. E para os meus policiais, continuem sempre contando comigo, porque, como eles sabem, eu sempre digo, eu trabalho de portas abertas, porque eu acho que às vezes até a porta é uma barreira, né? O policial chega ali, a porta está fechada, ele fica meio assim, não, vou perguntar depois. Não, eu trabalho com a porta aberta justamente para isso, porque esse dia a dia, essa troca é muito importante. Então, o recado que eu deixo para os meus policiais é esse: continuem contando comigo. Estou aqui à disposição, e para a população campista também, continuo aqui à disposição. Muito bom. Tem alguma coisa que a senhora Não. queira falar?